professor de Direito Processual Civil na Toledo, Presidente Prudente, e autor do livro Poderes Executórios do Juiz, publicados pela Saraiva em 2011. Hoje, compartilhe conosco negócios imobiliários e segurança jurídica. Com vocês, Dr. Paulo Eduardo Darcy Pinheiro. Bom dia a todos. Gostaria de registrar meus agradecimentos pelo convite ao Unimob. Faço esses agradecimentos em nome do Lucas e do Fabrício, que formularam esse convite. Confesso que, para mim, hoje é um grande desafio, porque vocês perceberam que minha formação aqui é uma formação acadêmica, eu sou professor de Direito e também profissional, sou advogado militante. Então, a proposta de discutir segurança jurídica, ela sempre foi colocada para mim nesse contexto. Ensinar para estudantes de Direito ou discutir casos com clientes. Nesse contexto é inevitável, falando em segurança jurídica e direito imobiliário, analisar aquela documentação que é indispensável para a celebração de qualquer negócio. Me pareceu que esse formato não cabia aqui. Então, eu estou tentando, e é um desafio, uma proposta um pouquinho diferente. E ela começa com um pequeno filme que eu gostaria que vocês assistissem comigo. Então, eu vou agora voltar para o auditório, para a assistência, para assistir com vocês esse pequeno filme. How do you explain when things don't go as we assume? Or better, how do you explain when others are able to achieve things that seem to defy all of the assumptions? For example, why is Apple so innovative? Year after year after year after year, they're more innovative than all their competition. And yet, they're just a computer company. They're just like everyone else. They have the same access to the same talent, the same agencies, the same consultants, the same media. Then why is it that they seem to have something different? Why is it that Martin Luther King led the civil rights movement? He wasn't the only man who suffered in a pre-civil rights America, and he certainly wasn't the only great orator of the day. Why him? And why is it that the Wright brothers were able to figure out controlled powered manned flight when there were certainly other teams who were better qualified, better funded, and they didn't achieve powered manned flight, and the Wright brothers beat them to it? There's something else at play here. About 3.5 years ago, I made a discovery, and this discovery profoundly changed my view on how I thought the world worked, and it even profoundly changed the way in which I operate in it. As it turns out, there's a pattern. As it turns out, all the great and inspiring leaders and organizations in the world, whether it's Apple or Martin Luther King or the Wright brothers, they all think, act, and communicate the exact same way, and it's the complete opposite to everyone else. All I did was codify it. And it's probably the world's simplest idea. I call it the golden circle. Why, how, what? This little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Let me define the terms really quickly. Every single person, every single organization on the planet knows what they do 100%. Some know how they do it, whether you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP. But very, very few people or organizations know why they do what they do. And by why, I don't mean to make a profit. That's a result. It's always a result. By why, I mean what's your purpose? What's your cause? What's your belief? Why does your organization exist? Why do you get out of bed in the morning? And why should anyone care? Well, as a result, the way we think, the way we act, the way we communicate is from the outside in. It's obvious. We go from the clearest thing to the fuzziest thing. But the inspired leaders and the inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry, all think, act, and communicate from the inside out. Let me give you an example. I use Apple because they're easy to understand and everybody gets it.
If Apple were like everyone else, a marketing message from them might sound like this: we make great computers. They're beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? Meh. And that's how most of us communicate. That's how most marketing is done, that's how most sales is done, and that's how most of us communicate interpersonally. We say what we do, we say how we're different or how we're better, and we expect some sort of behavior, a purchase, a vote, something like that. Here's our new law firm. We have the best lawyers with the biggest clients. We have, we always perform for our clients, do business with us. Here's our new car. It gets great gas mileage. It has, leather seats. Buy our car. But it's uninspiring. Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one? Totally different, right? You're ready to buy a computer from me. All I did was reverse the order of the information. What it proves to us is that people don't buy what you do, people buy why you do it. People don't buy what you do, they buy why you do it. This explains why every single person in this room is perfectly comfortable buying a computer from Apple. But we're also perfectly comfortable buying an MP3 player from Apple, or a phone from Apple, or a DVR from Apple. But as I said before, Apple's just a computer company. There's nothing that distinguishes them structurally from any of their competitors. Their competitors are all equally qualified to make all of these products. In fact, they tried. A few years ago, Gateway came out with flat-screen TVs. They're eminently qualified to make flat-screen TVs. They've been making flat-screen monitors for years. Nobody bought one. And Dell came out with MP3 players and PDAs. And they make great quality products, and they can make perfectly well-designed products, and nobody bought one. In fact, talking about it now, we can't even imagine buying an MP3 player from Dell. Why would you buy an MP3 player from a computer company? But we do it every day. People don't buy what you do, they buy why you do it. The goal is not to do business with everybody who needs what you have. The goal is to do business with people who believe what you believe. Bom, esse filme, certamente muita gente conhece, é um filme do Simon Sinek. Foi veiculado no TED faz uns 10 anos. Tem um equívoco claro aqui, e é uma crítica que deve ser feita com muita ênfase por nós brasileiros, porque ele coloca os irmãos Wright como os primeiros que conseguiram fazer um avião voar com tripulação e tal, e nós sabemos que isso é um erro, mas é natural, porque os americanos trazem para si essa invenção. Mas, ressalvado esse aspecto, esse filme é um filme muitíssimo interessante e está relacionado com algo que a Paula acabou de nos dizer. O propósito. Por que todo dia você levanta da cama e vai fazer alguma coisa? É claro que essa abordagem não é exclusiva do Simon. Entre nós, nós temos o Mário Sérgio Cortella, que tem um livro, tem vários, evidentemente, mas num deles, Qual é Sua Obra? Ele, em alguns pontos, destaca a importância do propósito na nossa vida, especialmente na nossa vida profissional. Ele até conta uma história que ele, quando foi secretário municipal de educação em São Paulo, ele todo dia chegava na secretaria e se deparava com um rapaz que tirava cópias, milhares de cópias. A função dele era o dia inteiro tirar cópia. E ele via que para aquele profissional, para aquele rapaz, não fazia muito sentido ele tirar cópias essas que viabilizavam as licitações que permitiam, por sua vez, o desenvolvimento da atividade da Secretaria de Educação de São Paulo. E aquele rapaz realmente não via sentido no trabalho maçante que desenvolvia todo dia. O que o Cortella fez? Em mais de uma oportunidade, não fez só com ele, fez com vários outros profissionais. Toda vez que ia inaugurar uma escola, escolhia um desses profissionais e levava junto. E daí a pessoa começava a entender que o trabalho dela fazia parte de algo muito maior, que tinha um propósito ali.
propósito que justificava você levantar e trabalhar, e às vezes, claro, enfrentar situações difíceis, às vezes, claro, fazer trabalhos que podem não ser tão agradáveis. Então, a minha abordagem aqui é tratar de um tema relativamente árido, que é a segurança jurídica, mas buscando um propósito. Por que segurança jurídica? Por que pensar em segurança jurídica? E aqui é claro que nós temos que entender o que é segurança jurídica antes de buscar esse porquê. Segurança jurídica nada mais é do que previsibilidade da nossa ação. Eu, quando chego para um cliente e falo, se você fizer dessa maneira, o resultado vai ser esse, o que eu estou falando? Eu estou dando previsibilidade para a ação, para a tomada de decisão que ele tem que fazer naquele momento. Então, isso é segurança jurídica, é claro, numa abordagem muito simplificada, que é que nos interessa aqui para o nosso tema. Isso é segurança jurídica, mas então por que segurança jurídica? Vamos pensar a segurança jurídica na ótica de quem trabalha no mercado imobiliário. E confesso que essa ótica não é muito diferente daquela que eu, no meu dia a dia como advogado, busco perseguir. Por que segurança jurídica? Porque eu vou buscar confiança, credibilidade, reputação. Isso está muito ligado à ideia no direito de boa-fé. Então, nós vamos, claro, constatar que segurança jurídica significa previsibilidade, segurança jurídica significa reputação. Mas, pensando especificamente em quem trabalha no mercado imobiliário, segurança jurídica significa também uma obrigação legal. Por que uma obrigação legal? Porque existe, e por favor, Gustavo, Alain, existe um regramento que disciplina a atuação dos corretores, e segundo esse regramento, o corretor ele tem uma obrigação de transmitir todas as informações com diligência, para que a pessoa tenha exata compreensão dos riscos e do negócio que está fazendo. Isso está no Código Civil de forma muito clara no artigo 723. E isso é reconhecido pelos nossos tribunais. Então, se a gente pegar o Superior Tribunal de Justiça, ele já julgou casos, por exemplo, em que o corretor deixou de informar a existência de uma execução fiscal na comarca do imóvel objeto do compromisso de compra e venda. E, com isso, reconheceu a obrigação do corretor de pagar perdas e danos. Então, eu trouxe aqui para vocês a ementa, que é o resumo desse julgamento. Então, é inequívoco que o corretor de imóveis deve atuar com diligência, prestando às partes do negócio jurídico que intermedia as informações relevantes, de modo a evitar a celebração de contratos nulos, anuláveis e ineficáveis, podendo, nesses casos, constatada a sua negligência quanto às cautelas que razoavelmente são esperadas de suas partes, responder por perdas e danos. Então, existem vários julgados, eu destaquei aqui 2 nesse sentido. Então, quando eu pergunto, por que segurança jurídica nos negócios jurídicos imobiliários? Eu tenho a ideia de credibilidade, de confiança, mas eu tenho mais do que isso, uma obrigação legal. E aqui, vendo esses julgados, e destaquei esses julgados, me preparando aqui para o nosso encontro de hoje, o que eu pude constatar? Que a jurisprudência também destaca uma ideia que está relacionada com confiança que eu já mencionei, que é a ideia de boa-fé. Então, nos contratos, e aqui eu estou mencionando a relação cliente-corretor, nos contratos existem deveres que são chamados de deveres acessórios. E um dever fundamental é o dever de informação. Então, o corretor,
por força desse dever de informação, deve advertir o cliente dos riscos envolvidos ou dos riscos inerentes àquele negócio jurídico. Com isso, nós conseguimos mostrar que no contrato de corretagem existe algo que permeia esse contrato que a gente chama de boa-fé objetiva. E essa boa-fé objetiva, ela é um pouquinho diferente da boa-fé subjetiva, aquele estado de consciência que a pessoa sabe que o imóvel tem um vício ou deixa de ter um vício. A boa-fé objetiva, ela impõe às pessoas que estão no contrato alguns deveres. Deveres de cooperação, deveres de lealdade, deveres de probidade e deveres de informação. E aqui pouco importa se você sabia e quis enganar ou não quis enganar. São deveres que decorrem do contrato. Por isso que essa boa-fé objetiva se contrapõe àquela noção de boa-fé subjetiva, cujo contraponto, cujo contrário é a má-fé. Então, hoje, nos contratos, e eu estou dizendo aqui, na relação corretor e cliente, e também nós vamos ver também que isso acaba permeando as relações entre comprador e vendedor, hoje, nos contratos, eu tenho que me preocupar não só com a boa-fé nessa perspectiva subjetiva, como também na perspectiva objetiva. Agora, quando eu fixo essa premissa, que eu vou estudar segurança jurídica, mas eu vou estudar a partir de um propósito, de um porquê. Por que segurança jurídica? Eu chego à figura do corretor e, nessa figura, eu encontro esses elementos que eu destaquei aqui. Mas quando eu avanço um pouco mais, eu chego também, obviamente, nas figuras de quem está comprando algo e de quem está vendendo. E essa abordagem do porquê, ela é interessante, por quê? Porque ela vai revelar, com perdão da redundância, que, na perspectiva do vendedor, o porquê da segurança jurídica leva a um caminho. Já na perspectiva do comprador, o porquê da segurança jurídica leva a outra via. Então, a nossa ideia é exatamente analisar toda aquela documentação que vocês já conhecem, que vocês trabalham, muitos de vocês, pelo menos, trabalham aqui no dia a dia, mas sob essa ótica. Primeiro, na perspectiva do vendedor, e depois na perspectiva do comprador. Então, olhando sob a ótica do vendedor, por que que o vendedor aspira por segurança jurídica? Por quê? Porque ele quer receber o preço. Então, voltando um pouquinho antes. O vendedor, ele quer receber o preço e ele quer também que o seu negócio tenha validade e seja eficaz. Então, além de receber o preço, o que ele precisa, depois de recebido o preço? De ter a segurança de que aquele negócio não vai ser questionado judicialmente e não vai ser desfeito. Quando eu olho na perspectiva do comprador, o que o comprador busca? A validade e a eficácia do negócio jurídico. Então, eu estou colocando dinheiro para adquirir um imóvel, para fazer um investimento ou para uso, e eu tenho que ter segurança de que esse negócio ele não vai ter nenhuma nulidade, nenhuma ineficácia. Ninguém amanhã pode questionar esse negócio e eu venha, então, a perder o imóvel mesmo tendo colocado o dinheiro. Então, essas são as perspectivas. Agora vamos repassar toda aquela documentação que vocês conhecem sob essas óticas. E daí nós vamos extrair algumas consequências. Então, olhando na ótica do vendedor, o que o vendedor exige do comprador? Quais são os documentos? Então, óbvio, consulta Serasa SPC. Por que isso? Porque se o propósito é receber o preço, o que eu tenho que saber? Eu tenho que fazer uma boa análise de crédito. É muito comum a gente encontrar pessoas dizendo assim, a justiça brasileira não funciona, o sistema jurídico brasileiro ele é ruim.
claro que o sistema jurídico brasileiro merece aperfeiçoamentos. É claro que a justiça brasileira merece críticas e precisa melhorar. Mas, em muitíssimas situações, o problema não está na justiça nem no sistema jurídico brasileiro. Está na análise de crédito que foi feita de forma inadequada antes da realização do negócio. Então, você pode ter o melhor contrato do mundo. Em regra, se você só tiver o contrato e não tiver nenhuma garantia real, o que vai acontecer? Na hipótese de descumprimento desse contrato, se a pessoa não tem patrimônio, você não vai receber nada. E não é um problema da justiça, não é um problema do ordenamento jurídico. Por quê? Porque toda execução depende de patrimônio, a execução é patrimonial. E isso, gente, é uma conquista da civilização moderna. Por quê? Porque fora disso, nós voltaremos ao direito romano, em que era permitido, quando alguém devesse algo e não pagava, virar escravo. Então, isso é inconcebível. Então, lá no direito romano já deixou de ser assim. Teve uma lei, Lex Poetere Papília, que proibiu isso. Então, hoje, quando eu faço um contrato, além de me preocupar com o contrato em si, eu tenho que necessariamente verificar se a pessoa com quem eu contrato tem crédito, tem patrimônio, pensando sempre que aquilo pode dar errado, pensando sempre no pior cenário, e daí eu vou ter que discutir judicialmente. Eu vou ter que cobrar uma dívida, e cobrando essa dívida, se não tiver patrimônio, eu não vou receber nada. Nessa linha, o que eu tenho que me preocupar, além da análise de crédito, ou feita a análise de crédito? Porque feita a análise de crédito, eu posso avançar ou não. Agora, feita a análise de crédito, isso pode determinar a forma como eu avanço. Então, que tipo de contrato eu vou celebrar com essa pessoa? Dependendo da análise de crédito, você só pode celebrar um contrato que lhe dê uma garantia muito forte, muito efetiva. Então, olha, eu faço negócio, mas vamos ter que fazer o quê? Uma escritura que precisa de uma garantia hipotecária. Ah, mas isso é caro, isso dificulta. Então, vamos ter que fazer uma alienação fiduciária, um contrato com alienação fiduciária. Dependendo da análise de crédito, você pode partir para o caminho tradicional, que é o mais... o que é feito com mais frequência. Vamos fazer um compromisso de compra e venda. Depois de paga as parcelas, eu faço a outorga da escritura. É claro que essa solução dá a garantia que você não está ainda transferindo o domínio, mas não resolve o problema de recebimento. Por quê? Porque para receber a pessoa precisa ter patrimônio. Então, a análise de crédito que direciona o tipo de contrato.